Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de história. Os períodos históricos. Os períodos históricos da ação do ser humano aqui na Terra, porque a história ela estuda justamente isso. A ação do ser humano no tempo. A ação do ser humano no tempo enquanto ele está aqui sobre essa Terra. Então, os períodos históricos, basicamente, eles são divididos em duas grandes fases. Nós temos a pré-história e a história, propriamente dita. Só que esse termo pré-história aí, ele é um termo que ele só é usado mesmo para a gente conseguir entender, para a gente conseguir agrupar esses tempos, esses períodos históricos e conseguirmos entender esses períodos, né? Porque, na verdade, esse termo pré-história, ele denota uma coisa que não faz parte da história, por causa do prefixo pré. Então ele denota algo que aconteceu antes da história propriamente dita. Só que aí tem um problema, porque o ser humano que viveu na pré-história, independente dele ser um ser ancestral e dele não ter ainda evoluído para o ser humano moderno, como nós conhecemos hoje em dia, isso não significa que ele não fez história. Se ele viveu, se ele passou aqui por essa terra, se ele interagiu com o ambiente, ele fez história. Então a gente chama esse período de pré-história assim só como um termo mesmo para a gente conseguir dividir, aí agrupar esses períodos históricos. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Dentro da pré-história, a pré-história ela é dividida em três períodos. Nós temos o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Eu estou até com meu caderno aqui porque é um pouquinho difícil da gente agrupar dentro da nossa mente todos esses períodos históricos aí, falar deles assim de uma forma um pouco detalhada. Então, dentro desse período paleolítico, nós temos algumas características importantes que nós temos que ressaltar aqui. Essas características são a caça, em primeiro lugar, é lógico. É nesse período paleolítico que o ser humano ele surge ali no continente africano, no leste da África, nas savanas. Mais ou menos ali naquela localização onde o ser humano surge, o gênero humano surge há mais de 2,5 milhões de anos atrás. Então, nesse período paleolítico aí, depois do surgimento do gênero humano aqui na Terra, nós temos algumas características aqui que são importantes da gente ressaltar. Como a caça, por exemplo, que eu já falei aqui, tirei uma colinha do caderno, né? Tem que olhar. A caça foi muito importante para o desenvolvimento do ser humano nesse período da pré-história, porque o ser humano, justamente por causa da caça, era um dos motivos que ele tinha que ser nômade. Né? O ser humano nunca tinha uma localização fixa, tinha que estar toda hora se mudando de localidade para localidade, por conta da caça, porque tinha que caçar, tinha que sair para caçar, e às vezes a caça ficava muito longe, né? Não tinha previsão de onde seria, de onde eles sairiam para caçar, de onde teriam alimentos, então ficava assim um pouquinho difícil do ser humano ficar fixo em um lugar. Então o nomadismo, o fato do ser humano ser nômade também é um fator importante aí desse período da pré-história aí. Então nós temos essas características aí como a caça, como o ser humano ser um ser nômade, e também nós temos a pesca também vai ser muito importante para a alimentação humana. Pessoas que conviviam ali perto de rios pescavam muito. Deixa eu ver o que mais aqui. O conceito de família também surge ali nesse período paleolítico, é onde as famílias começam a se ajuntar, as famílias começam a se agrupar nesse período paleolítico. Nós temos também a descoberta do fogo, que foi um fator assim que transformou a vida humana naquela época. O fogo facilitava, além de facilitar a caça, protegia contra o frio dentro das cavernas. Então foi um fator muito importante para o desenvolvimento humano. E nós tínhamos também as artes rupestres, nas paredes, nas cavernas, aqueles desenhos que nós vemos, que nós conhecemos nas cavernas, nessas cavernas pré-históricas. Esses desenhos aí eram uma forma de linguagem humana, como o ser humano naquela época ainda não tinha a comunicação ainda desenvolvida, a comunicação como fala, quer dizer, ainda desenvolvida, a linguagem como fala desenvolvida, eles se comunicavam através desses desenhos, em pinturas rupestres, em cavernas, eles se comunicavam dessa forma.
Então, é um dos fatos importantes que nós tivemos aí nesse período paleolítico, foram essas características aqui. Depois do período paleolítico, a gente já entra no período mesolítico, que nada mais é do que o período da transição entre o paleolítico e o neolítico. É só um período mesmo de passagem. Nesse período mesolítico, que o ser humano ele sai da África e ele começa a explorar outros continentes. Porque ocorre uma era glacial na Terra, então por uma questão de adaptação, o ser humano tem que sair do seu local onde ele estava e procurar outros locais. Dessa forma, o ser humano saiu da África e chegou, por exemplo, aqui na América. Né? Se criou uma superfície de gelo entre esses dois continentes e o ser humano conseguiu atravessar por essa superfície de gelo até chegar aqui às Américas. Isso foi basicamente o período mesolítico. Quando a gente entra no período neolítico, a gente já lembra o seguinte: bem no comecinho, no período paleolítico, o ser humano era nômade. No período neolítico, ele já passa a ser sedentário. Por quê? O ser humano descobre a agricultura. O que acontecia? Por exemplo, um ser humano ia lá e comia uma fruta. Uma tangerina, sei lá, uma fruta qualquer. A semente dessa fruta ele jogava no chão. E começaram a perceber que quando jogava a semente no chão, depois de algum tempo, a semente acontecia o quê? Crescia, né, reproduzia, criando novas frutas. Claro, segundo a espécie daquela semente, né? Então, se jogasse uma semente de tangerina, por exemplo, ia surgir ali uma tangerina. Não iria surgir outra fruta. Então, o ser humano foi começando a perceber que ele podia ficar fixo em apenas um lugar, através da agricultura. Ele ia começar a produzir o seu próprio alimento ali dentro do próprio quintal, ali dentro do seu próprio terreno, onde ele ficava localizado. Então, nesse período neolítico, é o período onde o ser humano passa a ser sedentário. E passa também a ter esses conceitos de comunidade, não são comunidades, conceitos assim de tipo como se fossem casas em uma rua com os seus vizinhos, né? Cada um armando ali a sua casa, o seu determinado lugar de repouso, a sua localização em um determinado ponto, e assim começaram a surgir o ser humano, um morando ali do lado do outro, um convivendo com o outro, esse conceito mais ou menos de sociedade, como nós conhecemos hoje em dia. Eu achei a palavra. Eu estava tentando lembrar da palavra, não consegui achar. Esse conceito de sociedade surge ali, nesse período neolítico, onde o ser humano começa a habitar em apenas um lugar fixo. Começa a ser sedentário. Então a gente fecha a pré-história com esses três períodos: paleolítico, mesolítico e neolítico. Quando a gente entra na antiguidade, a antiguidade ela é dividida em dois períodos. Nós temos em duas partes. Nós temos a antiguidade oriental e nós temos a antiguidade clássica, aonde a antiguidade oriental ela vai ser formada pelas primeiras civilizações a surgirem aqui na Terra. Basicamente, a antiguidade oriental vai ser Mesopotâmia e Egito. Os povos que faziam a composição da Mesopotâmia e o Egito, como um povo unificado. Essas duas regiões, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito, elas floresceram ali no Crescente Fértil, onde fica hoje o Oriente Médio. Ali era chamado os historiadores chamam de Crescente Fértil, porque aquela região naquela época tinha o formato de uma lua crescente e era banhado por rios que faziam os povos daquelas regiões ali serem povos férteis, por conta desses rios, ser uma localização, ser um lugar fértil por causa desses rios. Então o que acontece? Uma diferença boa que a gente precisa detalhar aqui entre a Mesopotâmia e o Egito é que o Egito ele era um povo assim unificado. O Egito ele era composto de Baixo e Alto Egito. Mas mesmo assim, todo o povo egípcio se denominava como apenas um povo, o povo egípcio. Eles se denominavam como egípcios. Diferente da Mesopotâmia, por exemplo, a Mesopotâmia ela era uma região que ela era composta de vários povos. Então nós tínhamos os caldeus, os amoritas, os assírios, os hebreus, que inclusive é o povo descrito na Bíblia, os sumérios, primeira civilização a surgir aqui na Terra. Então, basicamente
a Mesopotâmia era formada por esses povos aí. A diferença entre a Mesopotâmia e o Egito era essa. A Mesopotâmia era unificada, enquanto o Egito não era. Perdão, o Egito era unificado, enquanto a Mesopotâmia não era. Ao contrário. Então, a Antiguidade Clássica basicamente é isso daí. Antiguidade Oriental. Estou me enrolando um pouco aqui. Depois a gente entra na Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, ela é marcada por Grécia e por Roma. O período onde a Grécia dominou a Terra, né? Assim, naquela época, não era nem considerado como um país, não era nem chamado de Grécia, mas aquela região onde hoje é a Grécia, era uma região muito forte nessa Antiguidade Clássica, onde tinha os seus povos, as suas cidades, como Atenas, Esparta, né? Que eram cidades famosas naquela época. Então, a Grécia ela se organizava através de cidades-estados, através de polis. Cada cidade grega eram cidades independentes. Não tinha um governo central na Grécia. Todas as cidades gregas elas tinham a sua própria política, o seu próprio governante. E assim elas viviam naquela época, as cidades gregas. E depois de Grécia ter dominado, ter sido uma grande potência naquela época, chega a hora de Roma, onde Roma também foi uma grande potência nessa Antiguidade Clássica, até a queda do Império Romano do Ocidente, que ocorre no ano de 476, depois de Cristo. Então o Império Romano do Ocidente cai, e nesse período, e nesse tempo em que o Império Romano do Ocidente cai, é onde nós entramos na Idade Média. Saímos da Antiguidade e entramos na Idade Média. A Idade Média ela é caracterizada basicamente pelo controle da Igreja Católica Apostólica Romana. Controle que a Igreja Católica tinha sobre a sociedade, tinha sobre a vida das pessoas, influenciando diretamente a vida das pessoas a todo momento. Marcada também pelo feudalismo, onde nós tínhamos um senhor de terra, né, que era dono de terra, e esse senhor de terra tinha os seus servos ali trabalhando para eles, e esses servos trabalhavam em troca de comida e de habitação, né? E o senhor feudal também tinha a missão de proteger esses servos. Isso é a Idade Média. Depois a gente entra na Idade Moderna, que é quando o Império Romano do Oriente cai, né, lá em Constantinopla. Os turcos otomanos invadem Constantinopla e começa a Idade Moderna. Esse período da Idade Moderna é um período marcado pelo absolutismo das grandes monarquias, dos grandes países já formados naquela época, né? O absolutismo dos reis. O que era o absolutismo? O absolutismo era um conceito político, uma ideologia política onde todo o poder estava concentrado nas mãos do rei. Então o rei tinha poder sobre tudo e sobre todos, sobre a liberdade das pessoas, sobre a religião das pessoas. Era uma forma absolutista mesmo de governar a sociedade, de governar os países. Basicamente, a Idade Moderna ela é marcada por esse absolutismo. Depois da Idade Moderna, nós entramos na Idade Contemporânea, que inclusive é a idade em que nós estamos vivendo atualmente, a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea ela é marcada pelo início e término da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi aquele pontapé ali para a Idade Contemporânea começar. Né? A França se revolta. Se vocês quiserem saber mais sobre a Revolução Francesa, depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas pesquisa na internet, é melhor do que vocês ficarem aqui me escutando. Pesquisa na internet, leiam que é melhor. Leiam sobre a Revolução Francesa, sobre os processos que levaram a gente a sair da Idade Moderna e a entrar na Idade Contemporânea, que é a idade em que nós estamos vivendo hoje. Então, basicamente, gente, esses são os períodos históricos. É claro que eu não entrei em mais detalhes em cada um desses períodos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, basicamente, os períodos históricos e as características de cada período são esses aí que eu falei aqui no vídeo para vocês.